Boa tarde. Estamos ao vivo no site da Isto É com o deputado federal do PP do Paraná, Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Estamos transmitindo esta live pelo YouTube, Twitter, Instagram e também pelo Facebook. Aos 61 anos, Ricardo Barros é deputado federal pelo 6º mandato. Foi prefeito de Maringá. Foi também líder e vice-líder em todos os governos no Congresso Nacional. Entre 2016 e 2018, ele foi ministro da Saúde. Na Câmara Federal, ele é conhecido como um parlamentar articulador especialista em orçamento público, chamado para ser o líder do governo de Jair Bolsonaro quando o presidente da República começou a enfrentar certas dificuldades com a sua base aliada. Vamos, então, conversar com o deputado federal Ricardo Barros. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela sua presença. Quero já dizer que o deputado se encontra no aeroporto, no Piauí, onde teve que fazer uma viagem de emergência, não é, deputado? E é onde o candidato Arthur Lira, o candidato à presidência da Câmara, pelo governo, não é, com o apoio do governo, cumpre uma agenda hoje aí. O que aconteceu, deputado, para o senhor ter que sair tão rápido da sua base para atender aí as necessidades do partido? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer fazer essa entrevista, vim conversar um pouco com o presidente nacional do partido, o senador Ciro Nogueira. Eu sou o tesoureiro do diretório nacional do partido. Fizemos um despacho aqui rapidamente, mas até encontrei Arthur Lira aqui no aeroporto, mas ele chegando e eu saindo. Não pude participar do evento, mas é muito prestigiado, muitos deputados aqui com ele. Eu acho que está indo muito bem a campanha do Arthur Lira, mas o assunto era partidário, já estou retornando a Brasília neste momento. A gente acabou entrando um pouquinho já nesse assunto que eu pretendia tratar um pouco mais para o final da live, que é a questão da eleição para a mesa da Câmara, não é? Parte do seu partido, o PP, declarou apoio ao Arthur Lira, mas nem todo mundo está com ele. Temos deputados do PP que já apoiaram Baleia Rossi, estiveram no lançamento do candidato do MDB à presidência da Câmara. O senhor concorda que Arthur Lira, de fato, é o nome preparado e mais adequado para assumir a Câmara nesse momento? Veja bem, os dois candidatos que se apresentam, o Arthur Lira e o Baleia Rossi, são da base do governo, os dois são de partidos da base do governo e são reformistas. Portanto, a solução para o governo é uma solução tranquila. A questão é o fato do Baleia Rossi receber o apoio das esquerdas e repetir os compromissos feitos por Rodrigo Maia, por exemplo, de não votar privatizações, de não votar a autonomia do Banco Central, de não votar pautas que são do interesse do Brasil. Então, mas eu não sei se ele fez esse compromisso ou não, mas a preocupação existe pelo fato de que a cobrança, inclusive, da presidente Gleisi Hoffmann, de que ele tem que aceitar o impeachment, para poder ter os votos do PT. E o Brasil paralisa quando tem o impeachment. Nós já tivemos essa experiência por vezes, e não é bom para o Brasil quando o mandato do presidente está em jogo. O importante, na verdade, é o compromisso que tem com o futuro do país. Arthur Lira tem o perfil do reformista, tem o perfil do deputado que sabe o que é fazer base de governo, e base de governo muitas vezes tem que votar matérias que não são as mais populares, mas são necessárias para o equilíbrio fiscal, para o desenvolvimento e para o emprego das pessoas. Então, pessoalmente, os dois candidatos têm qualidades. O problema é a estrutura, a conjuntura eleitoral. Exatamente. Deputado, Arthur Lira, que é o candidato do governo à reeleição, eles têm uma extensa trajetória de envolvimento com esquemas de corrupção, inclusive sendo réu no STF. Como separar essa imagem do governo? O senhor acha que em algum momento ela pode ser prejudicial para o governo? Olha, lamentavelmente, nós vivemos no país dos inimputáveis, Então, promotores que acusam pessoas, juízes que abrem investigações, condenam em primeira instância, e depois essas condenações são reformadas, não respondem pelos seus atos. É lamentável isso. Isso é uma das coisas que me move naquela proposta da nova Constituição. Ninguém pode ser imune à responsabilidade de suas decisões. Então, o deputado Arthur Lira tem acusações, nunca foi condenado,
O deputado Baleia Rossi tem acusações também, nunca foi condenado. Todos nós temos acusações, porque as acusações não obrigam quem acusou a provar nada, né? Então, é muito fácil acusar a todos, né? A criar este ambiente de que todos os parlamentares, todos os políticos estão envolvidos em algum problema com a justiça, e depois 90% das ações de improbidade do Brasil são declaradas improcedentes. Só fica o desgaste político. E quem impôs o desgaste político, o promotor, o juiz, nada respondem. Não é uma boa regra para o Brasil. Mas há, então, um desgaste político para o governo nessa situação, deputado? Não, porque o outro candidato também tem desgaste, também tem acusações. Então, o desgaste é para todos, o desgaste é para a classe política, na verdade, né? Mas nem para o governo, nem para a oposição, porque os dois candidatos sofrem algum tipo de acusação e talvez outros candidatos que vão concorrer também sofram algum tipo de acusação. A oposição, o candidato da oposição, coloca que uma das preocupações deles é que Arthur Lira poderia ter uma certa dependência junto ao governo. De que forma o senhor acredita que é possível, se é que é possível, manter independência na Câmara dos Deputados se o candidato do governo vencer as eleições? Bem, qual é o candidato do governo? Arthur Lira. Tá. E Baleia Rossi o candidato que tem o apoio do presidente da República. O Baleia Rossi é presidente do MDB. O MDB tem o líder do governo no Senado, o senador Francisco Bezerra, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. E não é governo? Ora, vamos parar de fazer de conta que isso está em jogo. Não está em jogo. O que está em jogo é quanto a esquerda cobra pelo seu apoio, quanto a esquerda atrasa a agenda do Brasil quando apoia alguém e exige que esse alguém não coloque na pauta privatizações, como foi o que aconteceu com o Rodrigo Maia. É isso. O resto é balela. Nós não estamos discutindo isso. Os dois candidatos são de partido da base do governo. O senhor fala na questão das privatizações, e uma das questões em jogo agora, quando passar essa eleição e que o Congresso vai ter que tratar, é essa das privatizações, mas é também a questão das reformas administrativas, a reforma tributária, que ainda não conseguiu avançar, e elas são tidas como soluções para problemas mais emergenciais e imediatos, como, por exemplo, a PEC emergencial, que não conseguiu ainda sair da gaveta, ou até mesmo, quem sabe, a prorrogação do auxílio emergencial, um aumento do Bolsa Família. Essas duas medidas, a reforma tributária e a reforma administrativa, são as saídas para esse problema, deputado? Sim, nós precisamos votar as reformas para o equilíbrio das contas. O equilíbrio das contas públicas vai gerar desenvolvimento e emprego. Então, por que é importante que a gente tenha as contas públicas em ordem? Porque nós precisamos fazer o Brasil crescer. E o Brasil não receberá investimentos se não demonstrar aos investidores que tem saúde fiscal. Então, nós vamos manter, é o mantra do presidente Bolsonaro, não tem fura-teto, não tem aumento da carga tributária e também não tem prorrogação do orçamento de guerra. Nós temos que viver dentro do que temos de recursos, com o orçamento que temos, e podemos fazer isso muito bem. O Brasil é um país de muitas virtudes, né? Ele apenas foi abduzido pelas corporações. 80% de tudo que arrecadamos é para pagar folha de pagamento de ativos e inativos. E não sobra muito dinheiro para o contribuinte, né, poder ter retorno do imposto que paga. Sem reformas, o senhor acha que fica inviável, por exemplo, fazer um aumento uma prorrogação do auxílio emergencial ou até mesmo um aumento do Bolsa Família? O auxílio emergencial decorreu do orçamento de guerra, né? Não há possibilidade de novo orçamento de guerra. Nós, afinal, gastamos 700 bilhões de reais esse ano e vamos financiá-lo para pagar pelas próximas gerações. Neste ano de 21, o orçamento prevê 247 bilhões de déficit fiscal primário. Portanto, nós estaremos no final de 21 com mais 247 bilhões de dívida a ser financiada pelo sistema. Então, é isso. O nosso mantra é isso que nós estamos sofrendo, né? Nós estamos com esses problemas fiscais que precisam ser resolvidos, né? Não tem de onde tirar dinheiro para isso agora, deputado?
Não, as reformas vêm justamente para abrir espaço fiscal. A reforma administrativa, por exemplo, é só para novos concursados. Ninguém que está no serviço público entra na reforma administrativa. Mas, ao longo de 20 ou 30 anos, nós teremos um Estado mais leve, mais barato para o contribuinte, mais eficiente, com mais qualidade de serviço para o consumidor, né, para o brasileiro. Então, isso aponta para os mercados, como as obras de infraestrutura, as concessões são feitas com investimentos que levam 30 anos para retornar. Isso demonstra que, ao longo do tempo, o país vai estar numa situação fiscal mais saudável. A tributária é uma reforma importante porque ela simplifica impostos, porque ela permite o crescimento do país, porque ela pode dar mais saúde fiscal ao equilíbrio das forças de estados, municípios e União. Nós queremos votar a reforma tributária, especialmente para também demonstrar que, a longo prazo, esse déficit fiscal primário, que já vem há 6 anos, que o Brasil gasta mais do que arrecada para o custeio da máquina, possa, daqui uns 7, 8 anos, deixar de existir. Deputado, eu volto a insistir numa seguinte questão. O senhor me conhece, o senhor sabe que quando eu não tenho a resposta, eu volto a insistir. Tem possibilidade de nós termos um aumento do Bolsa Família ou um aumento do auxílio emergencial durante esse período, ou não tem possibilidade enquanto as reformas não saírem? Não, o auxílio emergencial não. O Bolsa Família, sim. O Bolsa Família já tem 38 bilhões de reais no orçamento de 2021 e poderá ser ampliado com remanejamento de despesas de outras áreas de governo. É possível ampliar o Bolsa Família. Combinado. Deputado, eu vou entrar um pouquinho na questão da polêmica da vacina, tá? Eu sei que o senhor está com o tempo um pouco apertado, mas tem essa polêmica política aí que envolve o presidente da República, o governador de São Paulo, João Dória, o Instituto Butantan, a questão da Fiocruz, Coronavac, a vacina que vem da Índia, da Oxford. O presidente disse que não vai tomar vacina, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que vai. O senhor vai tomar essa vacina? Bom, eu tenho IgG, né? Eu tenho anticorpos, porque eu já peguei Covid em março do ano passado. Eu não preciso tomar a vacina, né? Vou deixar para quem precisa tomar primeiro. Se o meu médico fala que é para tomar, eu vou tomar também. Mas eu não vejo necessidade de vacinar os que já estão imunes pelo contágio direto do vírus. Como não vejo necessidade de dar 2 doses de vacina para ninguém. Quando eu enfrentei febre amarela, ministro da Saúde, nós aplicamos o fracionamento, demos meia dose e funcionou perfeitamente. Então, acho que agora é pensar uma dose para cada brasileiro, rapidamente e o mais rápido possível imunizar aqueles que precisam ser imunizados e vamos seguir a vida em frente. Mas não precisa de polêmica. Quem já pegou o Covid não precisa se vacinar. Deputado, o senhor foi ministro da Saúde na gestão Michel Temer, não é? E nós temos enfrentado uma debilidade muito grande no Ministério da Saúde, no qual o ministro Pazuello, ele não consegue chegar ao que se espera. Todo mundo espera um dia de vacinação, agora é dia D, na hora H, não é? Mês que ninguém sabe quando vem, afinal de contas, falta um plano real e consistente de imunização, e eu imagino essa risadinha que o senhor deu aí, deve estar pensando o que vai trazer de resposta para não causar polêmica com o governo. Não, o ministro Pazuello faz um excelente trabalho. Nós temos o Plano Nacional de Imunização, o Programa Nacional de Imunização é o maior do mundo. Aplicamos 300 milhões de vacinas todos os anos dos brasileiros. Portanto, para nós não tem segredo nenhum. Tendo vacina, ela vai ser rapidamente aplicada. Só que os laboratórios demoraram a pedir registro da vacina. O Butantan não completou ainda a sua documentação. O Butantan é o fornecedor mais antigo e o maior fornecedor de vacinas do SUS. Portanto, tem todas as condições de fazer um bom trabalho, mas ele precisa completar a documentação para começar a correr o prazo da Anvisa. A Fiocruz já está com a documentação em análise e virão outros pedidos de registro de vacinas do Brasil e nós vamos poder aplicá-los. Não pudemos comprar da Pfizer porque a Pfizer queria imunidade jurídica. Ela queria vender a vacina, receber e não poder responder por nada do que decorresse da vacinação. Ela queria não poder ser processada no Brasil. E nós não podemos fazer isso porque a Constituição brasileira diz que todo brasileiro tem direito ao acesso à justiça.
Ou seja, a vacina vai ser distribuída para todo mundo e, na sua opinião, o governo não está sendo negligente na hora de não termos ainda uma data aí de quando que começa a vacinação, enquanto outros países no mundo já estão vacinando, Israel já vacinou quase boa parte da população e o Brasil está aqui, não é? Cada vez mais mortes, um aumento no número de contaminados. Está faltando, deputado, desculpa a minha opinião, assim, mas é que eu acho que está faltando um ponto, alguma coisa mais consistente nessa situação. Assim que tivermos vacinas autorizadas no Brasil, nós poderemos aplicá-las. Não temos nenhuma vacina autorizada pela Anvisa. Então, é uma questão de risco de saúde pública. E não temos por quê? Porque não foi pedido o registro a tempo. Nós teremos em 10 dias, no máximo, a AstraZeneca autorizada, 2 milhões de doses que estão vindo da Índia. Nós teremos a Sputnik, se pedir registro, não pediu ainda. Nós teremos a própria Coronavac, que está aí agora com 50% de eficácia, né? Por isso que esse dado foi omitido lá em dezembro, quando ele devia ter sido divulgado, mas tudo bem também. A gente sabe o risco que está correndo quando toma uma vacina, né? Mas precisa ter a segurança da Anvisa. O Plano Nacional de Imunização da Covid diz o seguinte, que assim depois inicia essa vacinação no Brasil. Então, vamos aguardar que a Anvisa, que não é governo, a Anvisa é Estado brasileiro, não é do governo. Assim que a Anvisa disser que esta vacina X está aprovada, em 5 dias o ministro Pazuello diz que começa a vacinação no Brasil. O senhor diz que o senhor acredita que não está havendo nenhum tipo de interferência política da Anvisa em relação a isso? Não, a Anvisa não sofre interferência política porque a Anvisa tem mandatos, as pessoas lá têm mandatos, elas não são nomeadas, não podem ser exoneradas. Todas as agências reguladoras são órgãos do Estado brasileiro. Por isso que quando a Anvisa aprovar uma vacina, se essa vacina der problema, o Estado brasileiro vai indenizar as pessoas. Deputado, só para a gente encerrar, então, antes do senhor dar a sua palavra final, mais uma pergunta que eu queria fazer, é que o senhor vem uma sondagem aqui em Brasília de que o senhor poderia ser ministro da Saúde para tentar apaziguar os ânimos aí nessa área que está sendo extremamente delicada. O senhor já tem experiência na área, seria uma surpresa para nós ou realmente Ricardo Barros pode sair da liderança do governo e vir para o ministério nessa mudança ministerial que tão é esperada agora para depois da eleição do Congresso Nacional? Ou não para a saúde ou para outro ministério, quem sabe? Eu acho que o ministro Pazuello permanecerá no ministério, ele tem a confiança do presidente, ele está fazendo um bom trabalho, não é culpa dele que não foi pedido antes registro de vacinas por fornecedores, e eu acredito que o trabalho que ele está fazendo é muito bom. A saúde brasileira não precisa de mais dinheiro, ela precisa de gestão do dinheiro que ela tem. E, nesse sentido, nós vamos avançar e vamos construir uma solução para que nós possamos rapidamente vacinar os brasileiros assim que tivermos vacina autorizada. Então, eu agradeço a oportunidade, mas eu preciso embarcar agora. Um abração para você. Um abraço, obrigada, deputado. Então, chegamos ao final dessa live, conversamos com o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Muito obrigada, deputado. Tenha um ótimo voo de retorno a Brasília. Em nome da revista Isto É, eu gostaria de agradecer a participação do deputado e de todos os que nos acompanharam de casa e nos seus escritórios. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Tchau, querida. Um grande abraço. Já vou voar aqui. Tchau. Boa viagem, deputado. Até Brasília.